Meus irmãos, é uma alegria muito grande poder falar aos irmãos nessa noite e lembrar que o tempo de convivência, uma convivência longa, é um fator muito importante para nos conhecermos, para que as pessoas se conheçam melhor. Entretanto, não é um fator decisivo. Quando Jesus estava despedindo dos seus discípulos e confortando-os, ele diz: se vós me tivesseis conhecido, conheceriam também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido. Às vezes nós enganamos, nós pensamos que conhecemos alguém ou somos conhecidos, e pensamos que o fator tempo seja um fator decisivo, mas como dissemos, o fator tempo, naturalmente, ele ajuda, é um fator poderoso para nos conhecermos, mas não é decisivo. Jesus disse a Filipe: há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quando alguém pergunta para nós, ou se perguntar: há quanto tempo você conhece a Jesus? Aliás, aquele que comemoramos o aniversário nessa data. Essa é uma resposta talvez mais fácil. Mas se alguém nos perguntar como ele é, como é Jesus? Uma pergunta simples, nós não esperamos aí, eu creio que as pessoas não esperam uma resposta muito elaborada, uma resposta muito teológica. Eu aprecio a teologia, mas é uma pergunta que nós devemos responder com naturalidade: como é Jesus? O que ele significa para mim? Mas é importante não somente saber o que nós pensamos a respeito dele, que pode ser uma ideia muito equivocada ou pobre, mas como ele é, na verdade. Quem é Jesus? Como nós temos essa concepção de Jesus? Eu creio que há um texto muito conhecido e fundamental nesse sentido, onde o próprio Jesus fala realmente sobre a sua pessoa. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus é aquele que oferece o convite. Ele disse: vinde a mim. E é interessante notar a quem ele endereça o convite: a todos que estão cansados e sobrecarregados. As pessoas que, daquele seu contexto, tinham uma sobrecarga muito grande, a aridez de uma religião muito formal, o domínio do Império Romano, a questão dos publicanos com a taxação dos impostos. Em cada época as pessoas enfrentam dificuldades e sobrecargas. Mas há também, hoje, pessoas confusas que enfrentam muitas dificuldades, sobrecargas de problemas morais, sobrecarga de responsabilidades, de dúvidas, problemas complexos. E as pessoas levam um fardo tremendo, uma sobrecarga, um peso muito grande sobre os seus ombros. Naquele tempo também havia a tradição religiosa,
não a lei propriamente dita, mas como os anciãos interpretavam a lei, que se tornava um fardo insuportável, uma religiosidade terrível. Um fardo que eles mesmos não estavam dispostos a suportar, mas colocavam sobre os ombros daqueles seus contemporâneos. E Jesus, então, oferece alívio a essas pessoas, né? Oferece alívio. É necessário saber que o grande cansaço que nós temos na vida, embora muitos não se deem conta, é o cansaço do pecado. O pecado, ele cega o nosso entendimento. Diz que o príncipe desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. E quando a pessoa é cega espiritualmente, ele é conduzido facilmente, assim como aconteceu com Sansão. Primeiro o tornaram cego, e daí ele foi conduzido aonde ele não queria ir. E quando a pessoa se torna cega pelo pecado, ela anda por caminhos tortuosos. E isso traz um cansaço tremendo, um sobrepeso. E as pessoas tentam aliviar esse peso de muitas maneiras, com ambições que prometem realização. Na verdade, é preciso compreender primeiro essa situação para aceitar esse convite. O filho pródigo é um exemplo de alguém que estava numa situação desesperadora, sem amigos, um mundo ilusório, então ele caiu em si. O publicano que foi ao templo orar e que batia no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. E essa é uma atitude que devemos ter, porque aquele publicano, quem sabe, tendo uma vida abastada, carregava sobre si a culpa do pecado, tristezas, mas ele reconhece que há um alívio daquele que faz o convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Também nós temos os ouvintes do apóstolo Pedro, quando ele faz uma mensagem de Cristo, cristocêntrica. Como devem ser as mensagens? Mensagens não são conselhos práticos, é uma mensagem de salvação para a situação do homem. E quando Pedro falou para ele: vocês mataram o autor da vida, isso é uma coisa muito séria. Então eles ficaram apavorados, falaram: e agora o que nós vamos fazer? E Pedro disse: olha, vocês creem no Jesus Cristo, arrependam-se, creem em Jesus Cristo e sejam batizados. O carcereiro de Filipos, que sendo garantidor da lei, na iminência dos presidiários desaparecerem devido a um terremoto, ele agora está aqui: que hei de fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Então Jesus é aquele que faz o convite, é aquele que amorosamente alivia o fardo do pecado, que alivia as nossas dores, as nossas tristezas. Ele é o médico da alma, que cura as feridas da alma. E ele promete: eu vos aliviarei. Essa é uma promessa. Eu vos aliviarei. O descanso é bom para os nossos corpos. Há um versículo que diz que doce é o sono do trabalhador. Como é gostoso. Depois de um cansaço físico, uma tarefa, nós podemos então descansar. E a Bíblia diz que esse é um sono doce. Doce é o sono do trabalhador. Mas como dissemos, o peso, o cansaço não é apenas o cansaço físico, é da culpa do pecado, do domínio do pecado, de servir a carne, de servir ao nosso eu, de servir a esse mundo e da escravidão daquele que odeia o ser humano. Eu sempre digo que Satanás, ele odeia o ser humano. Se ele puder dar uma rasteira, se ele puder destruir a família, se ele puder prejudicar a igreja, ele sempre estará fazendo isso. Mas nós temos o descanso em Cristo, o alívio. O sábado é um poderoso símbolo desse descanso. Não só da libertação do povo lá do Egito, diz que os egípcios amargaram a alma do povo de Deus. Eles sentiram amargura lá no Egito.
mas eles foram libertos e Deus deu a ele um símbolo dessa libertação, que, conforme Deuteronômio 5,15, também como um símbolo do descanso lá de Gênesis. E todos nós anelamos descanso, todos nós queremos descansar. Então Jesus disse: vinde a mim, se vocês eu vou aliviá-los, eu vou dar o descanso e vocês vão tomar o meu jugo. E alguém fala: bom, mas como que eu vou descansar se ele vai me oferecer outro jugo? Mas o jugo de Cristo é diferente. É um jugo que não esfola o pescoço, que não machuca, que não fere. Ele disse: o meu jugo é um jugo suave. Jesus promete um jugo para o nosso pescoço e uma coroa para a nossa cabeça. E esse jugo consiste nos seus mandamentos, na sua direção. E os seus mandamentos não são pesados. Os seus mandamentos são em nosso favor, são para o nosso bem, para que nós vivamos de acordo com a sua vontade. E ele diz: o meu jugo é suave. A palavra suave, a palavra krestos no grego, quer dizer gracioso, quer dizer agradável. Então não é um jugo que fere. O jugo nós conhecemos bem, como é colocado no pescoço do animal, para que ele ande numa linha. Mas eu diria que esse alinhamento é feito no amor, ele se resume esses mandamentos numa palavra doce, que é a palavra amor, para que nós andemos na direção que Deus quer que nós andemos, no caminho de santificação. E mesmo quando acontecem algumas aflições nas nossas vidas, porque vivemos num mundo decaído, esse jugo que em si às vezes não é alegre, mas ele é suportável, quando ele é comparado. Paulo sabia disso perfeitamente quando ele disse: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então o apóstolo chama de leve e momentânea tribulação. Por que leve e momentânea tribulação? Porque tem a presença de Deus, a compaixão de Cristo, a direção do Espírito Santo. Então, quando nós temos sofrimentos, também temos a consolação. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei. Ele fundou uma escola, Jesus, da qual nós somos discípulos. Essa escola nós devemos comparecer diariamente e aprender dele através da palavra e do Espírito. Gostaria de dizer que quando as pessoas nos perguntam quem é Jesus, ou como é Jesus, nós devemos usar no tempo presente, não como foi Jesus, mas como é Jesus. E por que nós dizemos isso? Porque diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e o será para sempre. Então, como é Jesus para nós? Nós estamos na escola de Jesus, nós somos aprendizes, nós somos discípulos. Nós não estamos aqui para um culto de entretenimento, mas para adoração e para aprendizado. É claro que eu serei mais breve nessa noite, mas nenhum culto prescinde da explicação da palavra de Deus, da mensagem da palavra de Deus. Devemos conversar sobre ele, conversar não só sobre futebol, sobre política, sobre finanças, que tem norteado as nossas vidas, mas falarmos sobre a pessoa de Cristo, da sua atração, como Jesus é maravilhoso e como ele é presente, não como ele foi, mas como ele é, e o que ele significa realmente para mim. Andar conforme os seus passos, seu caminho. E por que nós devemos aprender dele? Diz: porque sou manso e humilde de coração. Meus irmãos, Jesus foi manso para com os discípulos que às vezes eram tolos, apressados, desatentos, mas Jesus, como mestre nessa escola, ele teve paciência com os discípulos, teve paciência. Ensinou as primeiras lições, como para um bebê, e devotou tempo a ele. Ele disse: eu sou manso e humilde de coração, para ensinar pessoas neófitas, não convertidas, que é uma tarefa que devemos continuar. Não escolheu seus discípulos da maior parte das cortes, mas do litoral,
pessoa simples. E quando ele diz que é humilde, manso e humilde de coração, ele está apto para ensinar. Porque ninguém gosta de um pastor prepotente, de um presbítero, de um oficial prepotente, que não seja humilde. Eles aprendem de mim porque eu sou manso e sou humilde de coração. Ninguém aprende de bom grado de um professor que não seja manso e humilde de coração. Como nós podemos aproximar dele sabendo que ele nos acolhe, que ele está querendo aliviar o nosso fardo? Então, devemos colocar a Jesus como centro da nossa vida e aceitar o seu convite. Agora, nessa parte final, quero dizer, e vocês sabem que muitos rejeitam a Cristo e procuram outros meios de aliviar o cansaço, de encontrar alívio, através de ambições. Todos nós somos seres que temos desejos, ou não temos? Desejo de segurança, desejo de ser amado, desejo de pertencer, ou pertencimento. E qual é a fonte primária dos nossos desejos? Seria a nossa carne? Não, a fonte primária é o nosso espírito. Por isso, nós só encontraremos descanso quando descansarmos em Cristo. Foi o que disse Agostinho, depois de uma vida devassa, e tendo uma experiência profunda com Deus, ele disse: fizeste-nos para ti, e não encontraremos descanso enquanto não descansarmos em ti. Esse descanso, meus irmãos, que as pessoas vão procurar em outros lugares. Por exemplo, Salomão, o livro todo de Eclesiastes, é Salomão buscando satisfazer os desejos do seu coração. Diz que tudo que desejou os seus olhos, ele não negou. Ele teve tudo que desejou os seus olhos. E ele usa uma palavra no texto: tudo é vaidade, isso é, tudo é vazio. Tudo é vazio. Recebi um livro de uma das irmãs dessa igreja, muito interessante, que diz: quando tudo não é o bastante. É um livro escrito pelo rabino Harold Kushner, que fala exatamente sobre a história de Salomão, nesse sentido, quando todas as coisas desse mundo não podem satisfazer esse vazio que nós trazemos, porque aquilo que é finito não pode preencher aquilo que é infinito. Nós só encontramos descanso naquele que oferece descanso. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Todos os nossos desejos têm promessa de realização. E quando nós saímos a realizar os nossos desejos, numa fuga, isso atropela a razão, e as pessoas que atenderem todos os seus desejos carnais acabarão como o filho pródigo lá no chiqueiro, na lama do pecado, desejando comer as alfarrobas que os porcos comiam, desprezado. Esse será o final daqueles que estão buscando seus desejos sem que realmente seja em Cristo, porque só Ele pode dar o descanso verdadeiro. Às vezes nós pensamos, e pessoas pensam: quando eu tiver aquele salário, vai ser muito bom, naturalmente. Pensam em sexo, inúmeras ambições. Alguns casam, alguns abandonam o casamento e casam-se novamente. E alguns dizem para o outro assim: você é meu único amigo, eu não tenho mais amigo nesse mundo. Então a gente fala: procure outro amigo então, porque é um peso muito grande, eu não consigo satisfazer as suas expectativas. Nenhuma pessoa, nenhum dinheiro, nenhuma viagem, nada nesse mundo pode satisfazer esse vazio a não ser Deus. E, no entanto, as pessoas estão iludidas com coisas que, sob a direção de Deus, o seu lugar, podem trazer um conforto, mas, na verdade, a alma, encontra descanso para a vossa alma. Não devemos colocar algo que não possa satisfazer o nosso íntimo, nem viagem, nem salário, nem pessoas, nada. E por que nós buscamos algo nas coisas ilusórias desse mundo? E por que é tão difícil pregar o evangelho? Porque as pessoas estão escravizadas, estão mortas dos delitos e pecados.
seguindo o curso desse mundo, sob o poder daquele que opera, o príncipe da potestade do ar, que domina as pessoas, que cega. Então elas não conseguem enxergar outra alternativa. Mas o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele usa a palavra no tempo presente agora. Jesus está dizendo, ele é o mesmo ontem e o será para sempre. Vinde a mim, e eu vos aliviarei, e eu vos darei descanso. Por que nós buscamos alívio em coisas ilusórias, achando que isso vai trazer a plena satisfação das nossas vidas? Mesmo o sábado, meus irmãos, é algo que começa pela graça de Deus agora, e em Hebreus diz, resta um sábado para o povo de Deus, um descanso, e vai a ser aperfeiçoado na glória. Nós buscamos porque é o narcisismo da queda. Quando Deus deixou de ser o centro da vida do homem, do casal, o homem começou a querer ser ele o centro de todas as coisas. Ele deixou de ser a morada do Espírito Santo, e ele se tornou carne. As coisas desse mundo, os prazeres, os desejos, eles apontam para uma realidade, eles sinalizam, mas eles não satisfazem plenamente. Eu creio que muitas pessoas que estão frequentando consultórios psiquiátricos, eu creio que talvez a maioria, a não ser por um problema de um desequilíbrio bioquímico, de problemas de hormônios cerebrais. Fora isso, não precisariam estar no consultório psiquiátrico, se realmente se rendesse a Cristo, aceitasse o seu convite dessa palavra real. Mas as pessoas querem uma tintura de religião, mas não se entregam verdadeiramente a Cristo, não ouvem a sua voz. Vinde a mim, e eu vos aliviarei, eu vos oferei descanso. Geralmente, quando as pessoas vêm conversar, 3 perguntas básicas. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? E o que fazer? Naturalmente, o que está acontecendo são os mais variados problemas. É finanças, é casamento, é relacionamento. Mas por que está acontecendo? Você orou verdadeiramente, dobrou seu joelho, buscou orientação da palavra de Deus? O que fazer? Ir a Cristo. Ele está oferecendo descanso, isso é atual. Nesse Natal, no meio de brilhos, tantas coisas, tantos afazeres, como Maria, que para receber Jesus, se estava desgastando, como Marta, que estava se desgastando, e com muitos afazeres, inclusive repreendendo sua irmã, dizendo, mestre, não te importas que minha irmã não venha me ajudar? Jesus disse, Marta, você está preocupada, ansiosa, com tantas coisas, uma só. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meus irmãos, o que vai restar desse tempo todo, eu sempre digo, as árvores vão ser desmontadas, brinquedos vão quebrar, vamos ficar mais liberais para gastar, às vezes até o que não se pode gastar, mas o que é essencial é Jesus Cristo. E quem Ele é, ou não é quem Ele é, mas como Ele é. Não o que eu penso dele, mas o que Ele diz ser. Ele está dizendo, é aquele que oferece o convite, aquele que oferece alívio, descanso das nossas sobrecargas, que são grandes. Eu vos darei descanso. Nós temos, todos nós, uma sensação de banimento, um vazio, uma nostalgia na alma, todos nós temos, e às vezes procuramos preencher com algumas coisas também. E eu estava lendo uma obra, achei muito interessante, muito certa, que a sensação de banimento é porque o homem foi expulso do paraíso. Ele tem um senso de que houve algo antes perfeito, uma realidade, um jardim. Mas o dia que Deus disse para eles que teriam que se afastar dali, ele passou a ter sensação de vazio, de banimento. E lendo, nós vemos que existem 3 jardins. O jardim do Éden, que nós sabemos que foi o primeiro estado do homem.
O jardim lá que fala Apocalipse, mas entre esses dois jardins, do começo, do final da criação, está o jardim do Getsêmani. E ali Jesus, ele sofreu por nós. E diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não podemos pensar em Jesus como um menininho, mas como alguém que, o varão de dores, que levou sobre si as nossas dores, que cura a nossa terrível enfermidade. E ele não é prepotente, ele é manso, ele é humilde de coração. Eu sempre digo, ele não aprecia líderes e pessoas, oficiais, professores que não são mansos e humildes de coração. Temos que aprender com ele. E é uma promessa certa: eu vos darei descanso. Quando nós vamos a Cristo, rompe-se o narcisismo. Não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. E rompendo-se esse narcisismo, nós rompemos também com uma cultura decaída. E nós sentimos realmente a paz. Nós sentimos o descanso verdadeiro. E nós sentimos quão tolos nós fomos quando buscamos esse descanso em coisas que não vão preencher. São coisas que as pessoas almejam, como Salomão, que quando chegou a atingir todas estas coisas, ele falou: tudo isso é vaidade. Só no final do livro que ele tem essa consciência de que o final de todas as coisas é temer a Deus. Meus irmãos, concluo com as palavras do próprio Jesus Cristo. Não quem ele é, mas como ele é. Como ele se apresenta para nós, tão bondoso, tão misericordioso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vale a pena trocar esse jugo terrível que Satanás imprime pelo jugo de Cristo, suave, leve. Que Deus nos abençoe.